Bom, então, boa noite aí a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula interativa de modo remota. Espero encontrá-los todos bem nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas eu tenho fé em Deus que logo estaremos juntos. E confesso, viu, gente? Estou com uma saudade enorme de voltar em sala de aula, porque eu não aguento mais ficar em casa. Desculpa o desabafo aí, mas é difícil, hein? É difícil. Fiquei triste com a Mali, né? A Mali teve um desligamento muito alto lá esses dias, né? Essa semana. Foram 400 funcionários desligados e mais mil e pouco que eles foram cancelados os contratos, né? É uma pena, né? Mas infelizmente são momentos que nós estamos passando. Por outro lado, eu pensei numa coisa que é interessante para vocês que estão estudando. Vamos pensar lá na frente, porque quando eu me formei em engenharia, eu pensei lá na frente. Então, olha só, por exemplo, hoje a economia, lógico, né, ela vai dar uma reduzida, vai ter alguns problemas econômicos e vai ter teoricamente, uma demissão em massa. Mas, a hora que começar a contratar de novo esse pessoal, eles vão contratar quem? Eles vão contratar aquele funcionário, né, aquela pessoa que ela está mais qualificada, porque é essa oportunidade que a empresa tem de melhorar o quadro de funcionário delas, né? Então, quer dizer, é duro a gente ouvir isso, né? Mas é a realidade do país, né? Todo mundo, por exemplo, se um de nós, a gente tem uma empresa e a gente vai precisar fazer uma contratação nova, a gente vai qualificar, né? A gente vai contratar a pessoa que está mais habilitada para aquele tipo de atividade lá, né? Então, por um lado é ruim, por outro lado também nós estamos dando sorte, né? Vocês principalmente. Eu já aposentei, já fiz a minha parte aí, colaborei muito, né, com esse país. E, então, por outro lado, eu acho que é um fator positivo esse, né? Então, muito bom. Ó, viu? O pessoal aí que fez a atividade lá do Luiz Renato, vocês foram bem, gente. Parabéns, hein? Com algumas exceções, estão dando conta da coisa aí. Ah, o... aproveitar que o William tá aí, né? O... a Laís, ela elogiou o William mandou todas as tarefas lá. A única parte que teve uns errinhos pequenininhos lá, mas ela acabou desconsiderando. É isso aí, meninada. Vamos tocar o barco, vamos para frente, porque nós juntos nós somos fortes, né? Fala, William. Tá, foi meio difícil de entregar tudo, mas não vai que dá, né? Então. Perguntar uma coisa pra você. Pois não. A faculdade semana que vem vai voltar a abrir, você sabe alguma coisa ou não? Então, até o momento. Então, segunda-feira é feriado, né? Que é dia. Deixa eu ver aqui. Ó, segunda-feira, dia 20, é recesso. Não tem aula, gente. Pelo amor de Deus. Eu já mandei a informação para vocês aí no WhatsApp, né? E na terça. Sim, segunda e terça não. Aí o que vai acontecer? A gente tem que aguardar um comunicado da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para ver como é que vai ficar isso, tá? Então, por enquanto, a gente não tem uma informação definitiva ainda, a gente tem que aguardar. Mas na medida que as informações forem chegando, eu já passo para vocês, pode ficar tranquilo, viu? Pode ficar sossegado. O Jason não consegue ouvir, Jason? É porque você precisa mudar o seu. Você precisa mudar o seu. Deixa eu ver aqui. É, Você precisa mudar seu microfone. Porque está como
telefone. Bom, tomara que ele entenda, né? Bom, gente, então vamos lá. Vamos ver como é que nós vamos trabalhar hoje. Deixa eu abrir a tela aqui. Bom, vocês estão conseguindo ver aí a imagem do Data Show ou não? Alguém pode responder, por favor? O Alan, você está vendo aí o Data Show? Tá, né? Eu acredito que sim. E depois sou eu. Depois sou eu. Tá. Bom, gente, hoje a gente vai entrar num tema novo que trata de cinemática e dinâmica dos mecanismos, né? Ou cinemática de corpos rígidos e mecanismos. Bom, por que isso daqui vai ser importante para vocês? Porque lá na frente, vocês vão ter uma disciplina que trata exatamente de dinâmica das máquinas. Então, esse assunto que nós vamos abordar agora vai ser uma pequena introdução para que vocês possam trabalhar com isso lá na frente, tá? Acho que deve estar no 7º semestre, eu não lembro direito o semestre que está. Muito bem, então olha só, cinemática de corpos rígidos e mecanismos, qual que é o objetivo disso? É a gente estudar o movimento de um corpo rígido e mecanismos no plano, né? Translação e rotação. Já vou explicar o que isso significa para vocês. E a gente vai estudar também o movimento relativo, que é a velocidade e aceleração relativa, um centro instantâneo de velocidade nula, e estudar o movimento relativo de sistemas articulados, né? Referenciais em rotação. Bom, então vamos lá. O que isso significa? Significa o seguinte, olha só. Imagina, né? Que eu tenho aqui um pequeno peão, tá? Um pequeno peão. Esse peão, se eu colocar uma coordenada aqui, um eixo qualquer, vamos imaginar que isso daqui seja o eixo G. Quando a gente lança o peão, o que acontece? O peãozinho, ele sai da mão da gente girando, né, no próprio eixo. Então, o fato dele girar em volta do próprio eixo significa que ele está causando um movimento, né, um movimento de rotação. Tá? Muito bem. Na medida que ele vai girando, não sei se alguém já teve a oportunidade de jogar peão quando era pequeno, né? O peãozinho, ele vai girando em volta do eixo, mas o que ele faz? Ele forma uma circunferência. Ele vai girando em volta do eixo e girando em volta da circunferência. Então, no momento ele está aqui, por exemplo, né? No momento ele está aqui, tá? Só para a gente poder entender. E no momento ele está aqui. Então, aqui, ele ainda continua girando no eixo dele, no eixo Z. Então, olha só, ele provoca a rotação no próprio eixo, mas ele fica andando em volta da onde ele está girando. Então, se eu pegar uma posição daqui até aqui e daqui até aqui, notem que essa rotação em volta desse eixo aqui, eu vou chamar esse eixo aqui de eixo Z1 ou Z'. Esse é o eixo de rotação e esse é o eixo de Z'. Esse movimento que ele faz rodando e em volta de uma circunferência é chamado de translação. Tá? Translação. É o que acontece com o universo, né? Então, por exemplo, imagina que aqui é o Sol. O Sol, tá? Aqui eu tenho a Terra. Se eu colocar um eixo na Terra aqui,
A Terra está girando no próprio eixo dela. Isso é chamado de rotação. Mas, ao mesmo tempo, ela provoca um movimento em torno do Sol. Tá? Em torno do Sol. Então, esse movimento aqui, ó, em torno do Sol, é chamado de translação. Por isso que nós temos o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, o peão, ele exemplifica bem. Movimento de rotação, movimento de translação. Tá? Tudo bem? Então, olha só. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai somar a velocidade, a posição, velocidade e aceleração de rotação com a posição, a velocidade e aceleração de translação. Por isso que ele é chamado de movimento de rotação e movimento de translação. Nós vamos juntar os dois, tá? Essa é a ideia. Então, olha só. Então, voltando aqui no nosso slide, aqui o negócio fica tudo meio confuso aqui, apaga tudo, fica tudo fora de posição. Devagarinho a gente vai ajeitando aqui. Então, olha só. Imagina esse peãozinho aqui, ele girando, por exemplo, no próprio eixo dele. Então, ele tem o quê? Um movimento de rotação em cima do eixo. Mas ele consegue equilibrar em cima de um barbante. Olha que coisa doida isso, né? Então, como que ele consegue fazer isso? Porque ele associa os dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, olha só. Se eu imaginar que eu tenho esse peão aí, né, em cima de um barbante, então, o que ele está fazendo? Aqui é o nosso barbantinho, né? E aqui eu tenho o nosso peãozinho. Esse peão, ele tem o quê? Vou imaginar que isso daqui seja o eixo dele, o eixo central, o chamado eixo Z. E ele está girando em torno dele mesmo. Então, isso daqui é um movimento de rotação. E, ao mesmo tempo, ele está balançando, fazendo um movimento em volta do eixo Z. Ou seja, fazendo um movimento em volta do eixo Z. Então, ele consegue equilibrar em cima da cordinha. Olha que coisa interessante. Porque ele está girando no próprio eixo, que é chamado de rotação, e girando em volta do eixo de rotação, que é chamado de translação. Por isso que ele consegue equilibrar. Tá? Então, essa é uma teoria prática que a gente usa muito em máquinas, para a gente definir os tipos de movimentos. Então, olha que interessante. O movimento de um corpo rígido, a gente pode aplicar em mecanismos, né? Mecanismos planos, engrenagens, câmens, virabrequim, pistão, braço de L manivela, tudo que pode causar movimento, tá? E aí vem a definição, então, de translação. A translação, ela ocorre quando todo segmento da reta no corpo mantém paralelo a sua direção inicial. Ou seja, ele gira em torno do eixo principal. E aí nós temos a translação retilínea, né? É quando as trajetórias de qualquer dois pontos do corpo ocorrem ao longo das retas, equidistantes, né? Então, por exemplo, vamos imaginar dois pontos, né? Dois pontos qualquer. Vamos imaginar dois pontos qualquer. Aí o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho um eixo qualquer e aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. E esse ponto A, ele dá a volta em volta desse eixo Z. Quando ele dá a volta aqui, ó, e vai do outro lado, ele fica girando. O ponto B, ele vai junto, na mesma direção. Quando ele fala que ele é um movimento retilíneo, significa que... Donizete. Vai te ajudar. Vai te ajuda, Miguel. Vou desligar aí. Ó, ele diz que as linhas paralelas que marcam o movimento do ponto B e do ponto A, elas são idênticas em qualquer lugar. A distância é a mesma, não tem variação de distância. Então, vou chamar de ponto B',
e ponto A', tá? Então, ele diz que as distâncias são equidistâncias, são iguais, tanto aqui quanto aqui, tanto faz. Agora, ele diz o seguinte, existe também uma translação chamada de translação curvilínea. Ou seja, essa é interessante também. Olha que coisa legal. Eu vou imaginar o mesmo ponto B e o ponto A, tá? Os dois pontos, né? Aqui é o ponto B' e aqui é o ponto B. Então, o que acontece? Vamos supor que o ponto homem sai e faz um movimento. Ele não é uniforme, tá? Não tô vendo nada. Olha lá, William, precisa desligar aí. Aí o que acontece? Na curvilínea, as trajetórias se dão ao longo das linhas curvas, que são equidistantes. Ou seja, eu posso ir em linha reta ou eu posso fazer uma curva. Porém, essa distância aqui, ó, e essa distância aqui do outro lado desse eixo são iguais. Elas não mudam, elas não têm variação, tá? É isso que ele está dizendo para nós. Se esse ponto é fixo, então fica fácil de a gente poder entender. Aí, a gente vai falar de um movimento de rotação. Ocorre quando um corpo rígido ele gira em torno do seu próprio eixo. Ou seja, vamos supor que eu tenho aquilo que eu falei do peão, né? O peãozinho está aqui, aí esse peão ele está girando em volta de quem? Do seu próprio eixo. Eu vou chamar esse eixo aqui de eixo Z, tá? De eixo Z significa que ele está girando em volta do próprio eixo dele. E movimento plano geral. Bom, o movimento plano geral, ele ocorre quando o corpo executa uma combinação de translação e de rotação. Olha que coisa legal. Movimento do plano geral. Movimento do plano geral, para a gente poder entender bem fácil como que é bem simples. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma serra, tá? Essa é uma serra. Essa serra só pode fazer esse tipo de movimento, para frente e para trás. Só que quem faz esse movimento para frente e para trás é uma polia, tá? Então, essa polia, ela tem o quê? Uma rotação em volta do próprio eixo, tá? Uma rotação em volta do próprio eixo. Mas essa polia, ela está ligada na lâmina, tá? Então, o que acontece? Quando ele fala movimento do plano geral, significa o seguinte: eu tenho uma rotação em volta do próprio eixo, certo? Juntado com esse daqui, que forma uma translação. Porque, na verdade, ele gira em volta do eixo, mas isso daqui, se ele tivesse solto, ele ia dar volta também. Olha que coisa interessante, tá? Mas, então, como ele faz esse movimento linear e esse movimento rotacional, a soma disso tudo é chamada de movimento do plano geral, tá? Muito bem. Aí está aqui, né? Então, olha, para a gente poder entender, o movimento do plano geral seria os braços da manivela, né? O braço da manivela. E a serra seria um movimento de translação retilínea. E, no caso da polia, ele faria uma rotação em torno do próprio eixo. Olha que coisa legal, né? Então, eu tenho aqui vários movimentos. O movimento do plano geral, que é o movimento do braço, a translação curvilínea, a rotação em volta do eixo, que é o movimento de rotação, né, da máquina, da polia, e o movimento retilíneo de translação, que no caso aqui é a nossa serra, tá? Então, muito bem. Então, olha só. Aqui é rotação, tá? Aqui ele fica como rotação em torno do próprio eixo, rotação no eixo, tá? Aqui, esse movimento aqui é o movimento do plano geral, tá? E aqui na frente é o movimento de retilíneo de translação. Translação. Bom, por que a gente tem que levar em consideração isso? Porque é o seguinte, olha que interessante.
eu pego esse movimento rotacional, de rotação no campo de eixo, e transfiro esse movimento para esse mecanismo aqui. Só que se esse mecanismo pudesse se mexer, ele não mexe, porque só faz esse movimento. Mas se ele pudesse se mexer, ele ia dar a volta, junto com o nosso rotor, a nossa polia. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, como que poderia fazer isso? Donizete, Oi? eu não tô vendo o que você tá explicando, cara. Não? Você tá explicando o slide ou você tá explicando uma coisa no quadro? Desculpa. Eu acabei explicando no quadro, mas eu esqueci de mudar a tela. Desculpa. Obrigado, viu? Acho que foi umas duas explicações que eu não peguei, cara. Mas beleza, continue. Mas é o mesmo, tá? Aqui seria a minha serra, aqui seria a polia e o passo de articulação, tá? Esse é o movimento geral aqui, tá bom? Bom, então olha só. Beleza. Como que nós vamos fazer a somatória desse movimento? Agora que fica difícil, porque eu vou precisar mudar a tela, né? Mas tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro montar aqui na lousa, depois eu mudo, tá? Espera um pouquinho. Então, eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Então, aqui é o meu eixo Y e aqui é o meu eixo X. Aí, eu tenho um ponto qualquer, chamado de ponto A, e eu tenho um outro ponto chamado de ponto B. Muito bem. Aí, o que acontece? Eu vou copiar aqui, e aí eu já mudo a tela para vocês, tá? Tem a minha origem. Cozinha. Bom, então agora deixa eu mudar a tela aqui um pouquinho. Deixa eu ver o que ele... Deixa eu mudar. Ok. Agora vocês estão vendo a tela, né? Bom. Então, olha só. Como que funciona esse movimento? Vamos supor que essa partícula A, ela causa um movimento em volta desse ponto O, tá certo? Então, eu vou pegar esse movimento para cá. E a partícula B também causa um movimento junto com a partícula A. Então, aqui é a partícula A e aqui é a partícula B. Muito bem. Notem que o ponto A ele fica girando em volta do ponto de origem, que é o ponto O, o ponto zero. Tá? E o ponto B também fica girando em volta. Então, o que acontece? Essas duas partículas, elas ficam girando em torno de um eixo que é chamado de rotação, um eixo fixo. E elas podem girar entre elas. Ou seja, por exemplo,
Vamos supor que num determinado ponto, essa partícula ela pode tomar uma posição mais distante do ponto B, ou seja, mais longe. E o ponto B pode ficar mais perto. Isso depende da posição que ele está dentro da nossa coordenada. Tá? Então, como que eu faço a somatória de posição dessas partículas? A somatória de posição para essas partículas no movimento aqui é um movimento de translação, tá? Translação. Aqui é o movimento de translação. E aqui é o movimento de rotação. Então, olha só, como que eu faço a somatória dessas velocidades? Eu pego a posição RB e subtraio o RA. Lembra que é a posição final menos a inicial? Só que aí eu jogo o RA para lá, que é a posição, essa posição da partícula em relação à origem, e somo o quê? O pedacinho RBA, que é a distância entre A e B. Tá? Muito bem. Isso daqui é a posição. Posição. Tá? É a posição. Se eu levar em consideração, se eu pegar e derivar RB e RBA, o que acontece? Eu simplesmente, olha só que interessante, eu simplesmente, se eu derivar as duas, eu vou achar a própria velocidade de AB. Sabe por quê? Porque o que interessa é o seguinte, essa posição AB, ela muda. Ela pode aumentar ou diminuir. Tá? Essa posição B, ela pode diminuir ou aumentar. Mas a posição das duas partículas, entre as duas, é uma posição constante. Tá? É uma posição constante. Ela não muda. Ela sempre vai ficar no mesmo lugar. Quer ver uma coisa interessante? Ó, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma roda, né? Uma polia, tá? Uma polia qualquer. E eu tenho aqui um furo chamado de furo A e um furo chamado de furo B. A distância entre A e B não vai mudar. Nunca. Não muda nunca. Porém, vamos supor que A e B está ligado num movimento de translação. Assim, ó. Ok? Um ligado aqui, o outro ligado aqui. Quando isso girar, o que vai acontecer? O ponto A, ele vai girar em torno do eixo, o ponto B em torno do eixo. A distância de A até o centro, eles vão mudar a referência entre eles. Tá? Eu vou mostrar um exemplo disso daqui a pouco para vocês. Então, é isso que acontece. Então, a taxa diferencial entre eles, entre as duas distâncias, é zero. Mas, o que muda é a distância entre o ponto referencial e o ponto de ligação. Tá? Então, o que acontece? Para mim achar a velocidade, isso daqui tende a zero. Então, se eu derivar a posição B e a posição A, eu vou achar o vetor velocidade B e vou achar o vetor velocidade A. Tá? Se eu derivar RB e RA. Se eu derivar VB, eu vou achar quem? A aceleração em B e vou achar a aceleração em A. Tá? Levando em consideração o quê? Que a distância não muda. Ou seja, a distância BA não muda. Ela é fixa. Tá? Como ela é fixa, ela tende a zero. Muito bem. Então vamos lá. Esse é um exemplo bem bacana. Esse é um exemplo bem bacana para a gente poder entender aí o que eu estava falando para vocês. Olha só. O ocupante desse brinquedo estão submetidos a uma translação curvilínea, pois o veículo se move numa trajetória circular, mantendo sempre sua posição horizontal. Então, olha que interessante. Todos os ocupantes estão com a mesma velocidade e sentem a mesma aceleração. Por isso que a aceleração e a velocidade, elas são constantes. Porque a distância entre os eixos não muda. Entre a roda traseira e a roda dianteira, não muda. O que muda é a distância do ponto referencial. Tá? Isso muda.
Então, ele muda a posição referencial, que é o eixo que está girando, mas não muda as posições. Eu posso chamar isso daqui de posição A e posso chamar isso daqui de posição B. Então, a posição entre eles não muda. Tá? Por isso que eles são constantes. Muito bem. Agora, vamos montar um equacionamento. Tá? Um equacionamento. Quando eu tenho uma rotação em torno de um eixo fixo, eu preciso de uma posição angular de R. O que é a posição angular de R? A posição angular de R é a distância, é o comprimento. Então, ele é definido pelo ângulo medido de uma linha de referência fixa, até R. Tá? Então, olha só. Quando eu estou falando em posição R, significa que é essa posição aqui, de 0 até o ponto P, por exemplo. Tá? Só que na prática, se eu quiser saber quanto esse P andou em volta do círculo da circunferência, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso daqui de posição angular, dado pelo ângulo, né? Pelo ângulo de R. Ou seja, se eu olhar aqui embaixo, ele está na posição P, ele foi um pouquinho para frente e foi na posição P1, por exemplo, ou P'. Então, ele está procurando o quê? A posição angular. Na verdade, o que nós estamos buscando aqui em volta, gente, é o perímetro, tá? É o perímetro. Mas, como a gente está olhando pequenos movimentos, então a gente chama isso de distância. Distância angular, ou de ângulo, né? E aí, esse deslocamento angular é a mudança de posição angular que pode ser medida com um vetor de infinitesimal. Ou seja, eu faço uma derivação. E a velocidade angular, que é dado pelo alfa, pelo ômega, né? Desculpa, é uma taxa de variação de posição. Então, olha só. Olha que coisa interessante. Eu já vou mudar a tela já, tá? Um pouquinho aí. Bom, então olha que coisa legal. Vou mudar a tela aqui de novo. Muito bem. Então, gente, olha que coisa bacana. Se eu marco aqui, por exemplo, na minha tela, um ponto qualquer, e esse ponto ele faz esse movimento para cá, e eu quiser saber quanto é a velocidade angular desse ponto até o próximo ponto, ou seja, ponto principal, ponto secundário. Então, ele sai de P e vai até a P'. Isso daqui é chamado de quê? De distância angular, tá? Porque ele forma um ângulo. Na verdade, aqui, ó, ele forma um ângulo θ entre as duas posições. Se eu tentar derivar esse ângulo θ, eu acho que a velocidade angular. Então, isso daqui não mudou nada. Na verdade, a velocidade linear é dada pela taxa de variação da posição dividido pela taxa de variação do tempo. Então, ó, velocidade linear e velocidade angular. Não mudou nada. O único problema é que agora não é em linha reta mais. Isso daqui é para linha reta. Isso daqui são para movimentos uniformes. Ou seja,
Isso daqui, eu pegava, por exemplo, uma reta qualquer, o meu ponto estava aqui, ponto A, e aqui eu tinha o ponto B. Então, se eu quisesse saber qual que era a velocidade entre os dois, eu pegava e fazia o seguinte, eu pegava o ponto, a taxa de variação da posição dividido pela taxa de variação do tempo. Então, eu pegava a posição final, que era B, menos a posição final A, e dividia pelo tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, isso daqui é para a linha reta. E isso daqui é para curvas. Tá? Por isso que é chamado de curvilíneo. Então, esse tipo de equacionamento são para curvas. Porque, por exemplo, você vai calcular uma polia. Você vai fazer uma polia. Você vai fazer uma polia e quer saber a rotação dela. Você vai fazer, por exemplo, uma engrenagem e você quer saber a rotação dela. Então, a única forma que a gente tem de poder saber a rotação é se eu souber o quanto ele está deslocando dentro daquele movimento. Tá? Então, para mim saber a velocidade angular, eu preciso pegar a posição angular e dividir pelo tempo. Tá? Então, é isso que ele está falando para nós. Viu? Muito bem. Então, vamos lá. E aí, gente, se eu pegar a velocidade angular e dividir pelo tempo, automaticamente eu estou achando quem? A aceleração angular. Então eu vou colocar na lousa para vocês verem como é que vai ficar. Tá? Olha que coisa legal. Então, olha só. Então, só para a gente lembrar, quando a gente tinha lá um movimento uniforme, né? Eu tinha lá, por exemplo, para mim achar a velocidade, eu pegava a taxa diferencial da posição e dividia pela taxa diferencial do tempo. Tá? Aí, o que acontece? Se eu quisesse achar a aceleração, então eu pegava, derivava a velocidade pelo tempo, pela derivada do tempo, então eu achava quem? Que na verdade isso daqui é a taxa diferencial da velocidade dividido pela taxa diferencial do tempo. Isso, na verdade, é a minha aceleração. Tá? Então, se eu derivar a velocidade por tempo, eu acho a aceleração. Agora, no movimento circular, como vai ficar isso? No movimento circular, eu tenho, se eu quiser saber quem é a minha velocidade, só que a minha velocidade circular é dada por ômega, né? Ou seja, a minha velocidade angular ela é dada pela taxa de variação da posição angular, dividido pela taxa de variação do tempo. Tá? Então, na verdade, isso daqui vai ser o quê? A derivada da posição dividido pela derivada do tempo. Mas se eu pegar a derivada da velocidade angular e dividir ela pela derivada do tempo, eu acho automaticamente aqui a aceleração angular, que é dado por alfa. Então, olha só, aqui é velocidade angular, aqui é aceleração angular. Ou seja, eu tenho posição angular, velocidade angular, aceleração angular. Não muda nada dessas equações aqui. A única diferença entre elas é que isso daqui é para movimento circular, isso daqui é para movimento linear. Tá? Então, essa é a relação entre as duas. Muito bem. Vamos voltar.
Ok. Olha só. Aqui nada mais é do que a explicação que eu coloquei na lousa. Então, o que ele está dizendo para nós? Que se eu pegar a velocidade angular, para mim saber quem é a velocidade angular, eu pego a posição da partícula no momento circular e divido pelo tempo. Para mim achar a aceleração angular, eu pego a derivada da velocidade angular e divido pela derivada do tempo, que é o que ele está dizendo para nós, que é o que eu acabei de colocar na lousa. Então, o que acontece? Eu posso fazer uma igualdade entre as duas. Eu posso dizer o seguinte: bom, quem é a derivada angular? A derivada angular, eu posso pegar a aceleração angular e multiplicar pela posição, que vai ser igual a derivada da velocidade angular vezes a própria velocidade. Então, olha que interessante que vai ficar isso daqui. A aceleração com aceleração angular constante, eu vou dizer o seguinte, que a aceleração angular constante vai ser a derivada da velocidade angular dividida pela derivada do tempo. A derivada do tempo é a aceleração constante angular que multiplica pelo tempo, né? Na verdade, eu peguei isso daqui e joguei para cá, tá? Peguei o dt e joguei para cá. Se eu integrar da velocidade angular inicial até a velocidade angular final, a derivada da velocidade angular e a aceleração angular, que era uma constante, joguei para fora e derivo o tempo de 0 até t, o que eu vou encontrar aqui vai ser o quê? Quando eu derivo a velocidade angular, é a própria velocidade angular. Então, isso daqui, na verdade, é uma taxa referencial de velocidade angular final menos a inicial. Então, o que acontece? Eu vou colocar na lousa aqui e eu já abro para vocês. Tá? Então, olha só. Como é que vai ficar isso? Agora tem que mudar a tela aqui. Então, olha só. Quando eu derivo em função da velocidade angular, eu tenho que aplicar a fórmula de 0 até o máximo. Então, o que eu crio é o seguinte: a velocidade final menos a velocidade angular inicial. Então, para me definir isso daqui, para mim saber quem é a velocidade angular final, eu pego a velocidade angular e jogo para dentro da equação, vezes o ângulo, vezes a velocidade, vezes a aceleração angular, vezes o tempo. Bom, isso daqui é para movimento circular. Circular. Tá? Ah, mas como que eu comparo isso com o movimento angular? Ou linear? Simples. O linear, gente, se vocês lembrarem de física lá, eu escrevi assim, ó. S é igual a S0 mais a aceleração vezes o tempo. Esse é o movimento linear, tá? Ó, linear. Então, o que muda das duas? As equações são as mesmas. Só muda aquilo que eu estou buscando. Então, isso daqui é o movimento em torno do eixo, isso daqui é o movimento reto, tá? Então, isso daqui é o movimento circular e isso daqui é o movimento linear, tá? Então, isso daqui é a nossa velocidade. Depois, eu ainda posso achar a posição. Bom, como que eu acho a posição de um movimento angular? Uma posição angular. Bom, para mim achar a posição angular, a gente sabe que posição é dada por tempo, certo? Pelo ângulo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu aplicando aí as integrais, né, em função aí da aceleração constante,
aceleração angular constante, eu vou ter o quê? A posição angular inicial mais a velocidade angular. Essa velocidade angular, eu vou colocar na lousa aqui e já mostro para vocês. Vou colocar outra também aqui, assim já fica definido já. Olha só. Então, isso daqui para mim é a velocidade. Isso daqui para mim é a posição. Essa posição aqui é dada por θ. θ, na verdade, é uma posição circular. Certo? Então, isso daqui, gente, é a posição final, posição inicial, mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais a aceleração inicial vezes o tempo ao quadrado por 2. Isso é um movimento circular. E o movimento linear? Como que seria isso? Seria assim, ó. Posição final igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, isso daqui é a nossa equação linear e isso daqui é a nossa equação rotacional, circular. Tá? Então, não muda nada. A única coisa que muda é a forma de a gente poder apresentar. Então, por exemplo, eu poderia colocar S para representar angular? Pode, mas o livro achou melhor colocar o θ aqui para dizer que é ele. Né? E aí, a equação de Torricelli também ajuda a gente a definir qual é a velocidade angular. A velocidade angular final ao quadrado é igual à velocidade angular inicial mais 2 vezes a aceleração angular vezes a posição angular, taxa diferencial de posição. Então, isso daqui é um movimento circular. O movimento linear seria velocidade ao quadrado final, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a taxa de variação da posição. Tá? Então, olha que interessante. Movimento circular, movimento linear. Tá? Então, notem que as equações são as mesmas. A única coisa que vai mudar é a forma de representação. Tá? Então, fiquem tranquilos que não tem nada de tão complicado. Tá, gente? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Confia em mim. Muito bem. Então, olha só. Vamos pensar num movimento, num ponto qualquer. Né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma ligação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Tá? Então, olha só. Imagina o ponto P. O ponto P está aqui. Esse ponto P, ele tem um módulo que pode ser obtido a partir de suas coordenadas polares. Quem são as coordenadas polares? Então, eu tenho aqui a velocidade linear, que é igual à derivada da distância, ou do R, do raio. Então, eu pego a velocidade inicial, a velocidade angular, e pego a posição do meu R, que é a constante, e multiplico pela posição de quem? Da polar, ou posição angular. Tá? Como R é constante, R é posição, tá? É constante, a componente radial, ela será igual a zero. Então, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar a velocidade linear, a velocidade que vai ser igual a velocidade, porque na verdade ele está dizendo que o R nosso é constante, né? Porque não muda, lembra que eu falei para vocês? Então vai ser o quê? O raio vezes a posição angular. Então, pelo fato de que a velocidade angular é igual à derivada, né? Porque esse pontinho em cima significa que é a derivada da posição.
Então, a velocidade final nossa, linear, será a velocidade angular, porque eu troquei ela por isso aqui, ó. Tá vendo? Essa derivada aqui da posição angular, eu peguei e coloquei a posição angular no lugar dele. Então, ficou aqui, ó. Velocidade angular vezes quem? O raio, que é esse raio da distância aqui. Que ele não muda, tá? Então, olha que coisa legal. Vamos apagar de novo aqui. Como o raio é constante, né, gente? Então, ele não tem variação. E aí, ele vai a zero. Né? Com o limite, tendendo a zero. Então, está dizendo o seguinte. Como que eu faço a relação de velocidade? A relação de velocidade, eu vou colocar na mesa para vocês. Olha só, como que eu acho a relação de velocidade? A minha velocidade linear vai ser igual à velocidade angular desse raio, tá? Então, olha só. Então, a velocidade linear, normalmente, ela forma um ângulo de 90 graus com a tangente, tá? Então, essa velocidade aqui, ó, e aqui eu tenho meu R, e aqui eu tenho a minha velocidade angular. Então, a velocidade linear será a relação da velocidade angular vezes a distância do raio, certo? Ah, mas e se eu quiser achar a velocidade angular a partir de uma formulação dessa? É simples. Eu troco de lugar. Olha só, eu pego o raio e trago para cá. Então, eu pego a velocidade linear e divido por R. Jogo o R para cá. Tá? Então, para mim saber quanto é a velocidade angular, eu pego o linear e divido pelo raio. E se eu quiser saber a linear, eu pego a angular e multiplico pelo raio. Tá? Notem, então, que na verdade a velocidade angular ela sempre será o quê? A metade da velocidade linear, ou pelo menos uma parcela dela. Tá? Vou mudar aqui de novo, que hora que está mudando aqui, esqueci, hein? Bom, ver aqui mais. Tá. Então, vamos lá. Olha só. Aqui é só uma definição, tá? Então, por exemplo, se eu aponto o dedo para o eixo, notem que tudo isso daqui é positivo. Se eu pego, aponto o dedo, o dedão, né, o polegar, para baixo, então eu vou no sentido anti-horário. Então só muda o valor da minha componente. Por exemplo, se eu aponto o dedão indicador para cima e giro no sentido anti-horário, tudo é positivo. Se eu aponto para baixo e viro no sentido horário, tudo é negativo. É só essa é uma colocação aí de posição, tá? Muito bem. Vamos imaginar agora a aceleração no ponto, nesse pontinho de rotação aqui, ó. A gente está falando de velocidade, vamos falar de rotação agora, de aceleração. Muito bem. A aceleração do ponto pode ser expressa em termos de duas componentes. Eu tenho a componente normal e a componente tangencial. Muito bem. Quem é a componente normal e quem é a componente tangencial? Eu vou fazer colocar aqui no lousa e já explico para vocês. Tá?
Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Bom, olha só, gente. Como que eu trato a aceleração, então? Vamos imaginar que eu tenho uma aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela é tangente ao círculo, tá? E a aceleração normal é aquela aceleração que vem para o centro. Então, essa aceleração para o centro é chamada de aceleração centrípeta, tá? Isso daí a gente lembra da de física, centrípeta. E essa é a aceleração tangencial. Muito bem. Então, aqui eu tenho a minha velocidade angular. E eu tenho aqui um raio, né? Um raio. Então, olha só. Como que eu acho a velocidade linear? A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, certo? Que é o que nós vimos aí anteriormente. Muito bem. Para mim achar a velocidade angular, eu pego a derivada da velocidade linear, que é essa daqui, e divido pelo tempo. Só que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Tá? Então, o que eu faço? Só que a velocidade angular, a derivada da velocidade angular em raio, é a própria aceleração angular. Então, se eu pegar o valor da aceleração angular e multiplicar pelo raio, eu acho a aceleração tangencial. Tá? A aceleração normal, como é que eu acho isso? A aceleração normal é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Mas a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, eu vou trocar ela. Ó. Eu vou trocar essa velocidade pela velocidade angular vezes o raio ao quadrado, que é o que está aqui. E divido todo mundo pelo raio. Então, isso daqui ao quadrado fica R ao quadrado, só que eu corto 1 com 1, sobra 1R. Então, sobrou 1. E a velocidade angular ao quadrado não tem com quem cortar. Então, ela vai ficar como sendo velocidade angular ao quadrado. Então, para mim achar a velocidade tangencial, é a aceleração angular vezes o raio. Para mim achar a aceleração normal, é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tá? Então, essa é a formulação geral. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Estamos quase lá. Olha só. Uma formulação vetorial, a aceleração P também pode ser definida diferenciando o vetor velocidade. Então, olha só. Quando ele fala de vetor, é esse ponto P aqui, tá? Então, esse ponto P ele tem uma aceleração modular, que é essa daqui. Ele tem a aceleração normal e ele tem a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, na verdade, ela tem que formar um ângulo de 90 graus em relação ao normal, né? Muito bem. Eu posso escrever ela da seguinte forma. A aceleração é a derivada da velocidade dividida pelo tempo, que vai ser... Aí eu vou trocar a velocidade pela velocidade angular vezes o raio e divido pelo tempo. Então, como é que vai ficar isso? Derivada da velocidade angular dividido pelo tempo vezes o raio, mais a velocidade angular vezes a derivada do raio dividido pelo tempo. Então, como que eu vou escrever isso? Essa aceleração é a aceleração linear. Essa aceleração linear vai ser a aceleração angular, que é dada por essa equação aqui, ó, vezes o raio, mais
a velocidade angular vezes a velocidade linear. Tá? Então, é assim que eu acho a velocidade, a aceleração linear. Tá? Mas eu posso escrever ela de outra forma. A aceleração linear, ela pode ser a aceleração angular vezes o raio, mais a velocidade angular vezes a velocidade angular vezes o raio. Então, fica velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tá? Por que entrou aqui a velocidade angular vezes o raio? Porque, na verdade, a velocidade linear é aquilo que eu falei para vocês. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tá? E pode ser montada a equação acima, né? Essas duas equações aqui, da seguinte forma. Para mim achar a aceleração linear, né? Que é essa aceleração aqui, ó. O que eu faço? Eu pego a aceleração tangencial mais a aceleração normal. Mas só que a aceleração tangencial, ela é quem? É a aceleração angular vezes o raio, menos a aceleração, menos a velocidade angular vezes o raio. E isso daqui, na verdade, será o quê? A aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração normal ou da aceleração centrípeta ao quadrado. É a mesma aceleração que a gente tinha lá, tá? Nas equações normais que a gente conhecia antes. Então, olha só. Isso daqui é a fórmula geral que eu já passei para vocês. Então, para mim achar a velocidade angular, eu pego a velocidade angular inicial mais a aceleração, né? A aceleração angular vezes o tempo. Para mim achar a posição será a posição inicial mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais a aceleração tangencial vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E posso usar Torricelli também, que é a velocidade angular ao quadrado final, igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração tangencial, ou aceleração angular, vezes a taxa de variação da posição, tá? Que é a posição angular final menos a posição angular inicial. Tá? Aqui é um resumo, né? Então, olha só. A velocidade linear será a velocidade angular vezes o raio. A aceleração tangencial será a aceleração angular vezes o raio. A aceleração normal será a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aqui, na verdade, é só uma formulação que, na verdade, está demonstrando a de cima, tá? Só que tem um problema. O vetor R, ele está contido num plano de movimento de pontos, né? Qualquer um desses vetores tem velocidade angular e aceleração angular, que devem ser expressos em termos de componentes. I, JK. Por que IJK? Porque, na verdade, eu preciso saber se esse vetor é positivo ou negativo, se ele vira para a direita ou para a esquerda. Então, é por causa disso, tá? Então, olha só. Vamos pegar e botar isso numa aplicação prática, tá? Uma coisa prática, para a gente poder saber como é que funciona. Vamos imaginar duas engrenagens. Então, aqui eu tenho característica do momento de um ponto P localizado no contato entre as engrenagens, ou seja, o P em vermelho. Notem que o P, ele é a velocidade idêntica dos dois lados, né? Então, o que acontece? É lógico. Se, na verdade, a engrenagem menor ela tem uma velocidade 10, a maior não vai ser a mesma velocidade, né? Existe uma proporção aí, né, gente? Isso depende tudo do quê? Do raio, tá? Então, como que nós vamos formular isso daqui? Eu tenho a engrenagem maior que provoca uma velocidade angular 1 e tenho uma engrenagem menor que provoca uma velocidade angular 2. Mas a velocidade no ponto P é igual para os dois pontos. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos analisando o ponto P, né? Então, o que acontece? A velocidade no ponto P será igual à velocidade angular 1 vezes o raio 1, que é o que está aqui. Que é igual também à velocidade angular no ponto, a velocidade angular 2 vezes o raio 2. Tá?
A aceleração tangencial no ponto P, no contato entre as engrenagens, também é a mesma para as duas engrenagens. A aceleração tangencial, lembra, né, gente? A aceleração tangencial é aquela que está alinhada com a velocidade tangencial. Então, aceleração tangencial e velocidade linear, elas têm a mesma direção. Então, como que vai ficar a aceleração tangencial? Eu pego a aceleração aceleração angular 1 vezes o raio 1. Então, aceleração angular 1 vezes o raio 1. Que eu igualo isso à aceleração angular 2 vezes o raio 2. Então, aceleração angular 2, raio 2. Tá? Então, isso é uma montagem para um conjunto de engrenagens. Muito bem. E se eu quiser um conjunto de polias? Bom, polias é a mesma coisa. Então, olha só. Um conjunto de um comprimento S da polia. Quem é o S? O S é o comprimento da polia, né? A posição. Deve desenrolar tanto para a polia maior quanto para a polia menor no intervalo de tempo, desde que a correia não escorregue. Então, S é a posição. De quem? Da posição angular vezes o raio 1. Então, olha só, por exemplo, se eu quiser saber a posição S da correia, eu pego a posição angular e multiplico pelo raio. E eu igualo isso à posição da polia 2, certo? Posição angular, vezes o raio 2. Né? E se eu quiser saber a velocidade da polia 1? Aí eu volto no mesmo esquema. Velocidade linear é igual a velocidade angular 1 vezes o raio 1. E igualo isso a velocidade angular 2 vezes o raio 2, que é o que está aqui. E a velocidade no ponto P da correia é a mesma para cada ponto da correia. Então, a aceleração tangencial será a aceleração angular 1 vezes o raio 1, que é igual à aceleração angular 2 vezes o raio 2, para a aceleração das polias aqui. Tá? Essa é a relação entre elas. Então, tem um exercício aqui que a gente poderia começar a fazer, mas eu não sei se vai dar para fazer. Eu vou deixar para fazer isso na próxima aula. A gente começa a fazer uma série de exercícios aí que eu acho que é melhor, viu? Gente, deixa eu mudar a tela aqui. Aqui eu nunca acerto isso, eu não sei. Ah, tá aqui. Ok, muito bem. Bom, gente, de uma forma geral, as equações, elas são assim, complexas, é difícil, tá? Entretanto, a partir do momento que a gente começa a fazer alguns exercícios, vocês vão perceber que não tem assim nada de extraordinário, né? Nada complexo não, tá? Porque o que nós temos que fazer é o seguinte, a partir do momento que nós temos os dados na mão, aquilo que a gente precisa, para a gente começar a equacionar, aí não tem erro, vai que é uma maravilha. Mas enquanto a gente não tem esses valores, a gente precisa buscar dentro do nosso enunciado, tá? Então, como agora já é 20h35, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para começar a fazer o exercício no nosso próximo encontro, tá? Vou pegar esse vídeo aqui, subir lá no YouTube e vou passar para vocês o link. E aí vocês podem dar uma olhada lá a hora que vocês quiserem, tá? Então, por hoje, gente, dinâmica, eu acho que a abordagem é isso daí. É a gente entender, por exemplo, os movimentos lineares e circulares, sendo que o movimento ele é de rotação e o movimento de translação. Então, nós vimos até agora só um movimento de rotação, que é a velocidade angular, posição angular e aceleração angular. Daqui a pouco a gente começa a juntar tudo isso, tá? Que não vai ser o momento agora, tá bom? Então, olha só. Por enquanto, eu agradeço aí a disponibilidade de vocês, né? E depois eu volto com Física 3. Então, por enquanto, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Bom, então, meu muito obrigado por enquanto. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro, tá? Então, se vocês me derem licença, eu vou desligar aqui para a gente poder fazer a conversão e subir o vídeo lá no YouTube, tá bom? Até mais, obrigado.
Alô?